Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Âncora de Carreira, esse momento em que olhamos a nossa jornada em torno do trabalho, costurada com tantas outras escolhas e contextos que vão da profissão às parcerias pessoais e laborais. E eu não sei de onde você está escutando esse episódio, mas creio que, como eu, vem acompanhando notícias sobre feminicídio, esse crime que associa o homicídio ao fato da vítima ser morta pela simples condição de ser mulher e que, na maioria das vezes, é cometido por alguém próximo, seus maridos, companheiros, ex. O fato de esse tipo de crime ter ganhado um nome próprio nos deu a assustadora dimensão de como nós perdemos mulheres para a violência. E aí também está a violência doméstica. Mortas ou caladas ou podadas nos seus talentos, nos seus desejos. E quanto a nossa cultura precisa ser tocada para que esses lares sejam mais serenos, para que os homens que hoje estão se formando conheçam uma nova realidade, assim possam multiplicar comportamentos respeitosos. Porque para fazer isso, é preciso conhecer isso. E aqui no Rio Grande do Sul, de onde eu gravo, estamos num início de ano bastante triste nesse sentido. Só nesses 2 primeiros meses de 2026, cerca de 20 casos de feminicídio. Não vou aqui entrar em dados precisos, mas só para dar a proporção. E estamos aí a poucos dias de mais um Dia Internacional da Mulher com as mesmas bandeiras. Então, onde será que nós estamos falhando aí enquanto sociedade? Porque pensar em punição é quando a coisa já deu errado. Eu queria muito um desenvolvimento humano mais pacífico, mais dialógico. Então, nesse episódio, que já estava agendado há bastante tempo, eu acabo encontrando a minha entrevistada pessoalmente tocada por mais uma ocorrência. Nos próximos minutos, eu converso com a deputada Nadine Flor, que fez carreira como delegada de polícia, à frente de delegacias para a mulher, foi a primeira chefe de polícia mulher aqui do nosso estado, e com quem eu me sinto muito à vontade, porque conheci antes de tudo isso, e como jornalista acompanhei essa jornada. Olá, Nadine. Que alegria estar contigo, Sabrina. Infelizmente, para falar sobre um tema tão pesado, né? Não só para nós mulheres, mas para a sociedade como um todo. Mas estou muito feliz em poder fazer essas reflexões contigo, né? Começando um ano extremamente violento contra as mulheres, e esse não é um fenômeno que tem acontecido, infelizmente, somente no estado do Rio Grande do Sul. Ele é nacional também. Mas nós estamos muito chocados com o que vem acontecendo no sul do nosso país. E eu acho que essa palavra que tu usaste logo no início, que alegria a gente poder conversar, é isso que a gente não pode permitir que nos roubem, né? Então, não é para ser necessariamente um episódio pesado, porque estamos aqui falando de violência, a gente fala de um assunto muito sério, mas exatamente para que a gente não perca a nossa alegria de conviver, de trocar e de fazer escolhas, né? Então, Exatamente. que a gente possa seguir sorrindo. E a vida, eu digo, nós somos casadas, né? Nós duas somos casadas, temos relacionamentos, enfim. A vida é boa a dois. A vida é interessante e tem que ser uma vida feliz. Quando não dá mais certo, eu atuei dentro da Delegacia da Mulher por mais de 7 anos, diretamente ligada a uma Delegacia da Mulher, atendendo mais de 40 mulheres por dia. E muitas perdem, inclusive, a esperança de ter relacionamentos, de ter uma família tranquila. E a gente também tem que levar essa fala que é possível sim, né? É possível a gente vencer essa criminalidade, vencer algo que infelizmente está arraigado na sociedade, porque essa violência contra a mulher, esse fato da mulher ser vítima de feminicídio simplesmente pelo fato de ser mulher e dos homens não estarem suportando, na minha visão, essa liberdade, né, das mulheres de poderem estar onde elas quiserem e de não suportarem ou escolherem responder com violência um não, porque é isso que está acontecendo. Os homens estão escolhendo responder com violência quando as mulheres não querem mais aquele relacionamento. E na minha visão, depois de... Eu tenho 22 anos como delegada de polícia. E aí eu penso, e inclusive isso foi uma das coisas que me moveu para o universo da política, para poder tentar pensar em políticas públicas além das forças de segurança pública, porque na minha visão isso não é um problema de segurança pública, é
fundamental a segurança pública atuar, é fundamental os registros, são importantes, as medidas protetivas que vieram com a Lei Maria da Penha, a punição, que hoje é a maior do Código Penal, são 40 anos a prisão para um autor de feminicídio, mas ao longo da minha carreira eu comecei a me sentir impotente, porque eu observei que, infelizmente, não era isso que ia mudar essa realidade, e hoje eu estou convencida de que somente a punição ou somente as forças de segurança, os órgãos de justiça criminal atuando, eles não vão resolver. Há um fenômeno no estado do Rio Grande do Sul diferente daquele que eu peguei na implementação da Lei Maria da Penha, né? Quando eu fui para a Delegacia da Mulher lá, eu consegui interrogar os homens agressores. Eles chegavam na delegacia e, por mais que os advogados dissessem te manifesta somente em juízo, eles queriam falar. E eu perguntava para os autores por que tinham matado as suas companheiras, ex-companheiras, namoradas, enfim. E eles me diziam: matei, delegada, porque ela não queria ser mais minha. Eu matei por isso, por aquilo, eles falavam. Hoje nós temos um novo fenômeno no Rio Grande do Sul. Os feminicídios estão seguidos de suicídio. Isso, na minha visão, não tem como dizer que é mais grave do que era, porque a gravidade continua a mesma, mas nós estamos trabalhando com duas pessoas que estão precisando socorro. Não há mais como falar somente em políticas públicas voltadas às mulheres, nós temos que falar sobre os homens. É muito mais sobre quem mata do que sobre quem morreu. E a própria imprensa também, eu tenho criticado isso e compreendo o papel da imprensa, mas às vezes expõe a mulher, é o nome da mulher, é quem ela era, de onde ela vinha, qual é o município. E quem é o agressor? Quem é o homem? Quem é esse homem que não está suportando essa independência da mulher e não está suportando e respondendo com violência, como eu falei, um simples não, que é uma frustração de uma vida adulta e que nós temos que trabalhar com isso. Então, eu tenho me debruçado muito, né? Eu tenho uma frente parlamentar que fala sobre empreendedorismo feminino. Eu tenho uma frente parlamentar que estimula as mulheres a serem independentes economicamente, porque isso é um dos problemas que eu detectei ao longo da minha jornada como delegada de polícia. Mas agora os meus projetos de leis e o meu olhar está sendo voltado para os homens. O que nós temos de políticas públicas para os homens? Que tipo de saúde mental nós temos à disposição de um homem que está gritando por socorro? Porque não é possível que um homem mate os seus filhos e se suicide para atingir a sua ex-companheira. Esse homem está gritando, na minha visão, por socorro e nós temos que olhar para ele. E olha, nessa tua fala inicial, eu já me conecta, assim, com tantos pontos, porque eu também concordo contigo que casos de feminicídio, como a maior parte acontece com pessoas próximas, muitas vezes dentro da própria casa, não é um caso de segurança pública. É um caso que precisa ser tocado por política pública e é um problema cultural sério que temos, e mais de saúde mental mesmo, porque quando o que eu vejo e se reforça na tua narrativa é sofrimento. É um sofrimento imenso de todos os lados. E daí se conecta não só com questões de política pública voltadas a relacionamento, mas daí eu penso na questão de educação. Porque, costurando aqui, né, sempre esses meus dois pilares, que é comunicação e saúde mental, a psicologia, o que eu sinto é que as pessoas não têm repertório para falarem de si. A gente tem uma população que, primeiro, que não tem repertório sobre emoções. E daí eu não tô falando só de falta de formação e falta de educação sistemática. A gente tá numa geração que não falava sobre as suas emoções e às vezes não consegue dizer estou triste, estou frustrado, estou ansioso, porque essas palavras não estão no repertório, não se aprendeu. E os homens muito menos, né, Sabrina? Muito menos. Há uma diferença gigantesca entre homens e mulheres. Nós ainda admitimos, talvez, procurar, né, o psicólogo, o psiquiatra, dividir isso com uma amiga e dividir isso com uma mãe, com alguém. Os homens, eu vejo pelo meu marido, pelo meu pai, pelo meu irmão. Se eu chegar e disser pra eles, olha, quem sabe vai num psicólogo, quem sabe eles vão dizer, tá louca, não vou gastar dinheiro com isso. Porque é da natureza deles, né, não pedir socorro, não pedir ajuda e não se entender. Eles não compreendem que eles também têm as suas frustrações, muitas vezes, que eles também são frágeis, porque são seres humanos.
Então, eu acho que a gente tem que desconstituir um pouco isso em relação aos homens. Eu tenho um projeto de lei que, inclusive, agora de manhã mesmo, antes da gente gravar, né, essa conversa, ele foi distribuído numa comissão de segurança pública que se chama Linha Calma, que existe já em Bogotá, uma iniciativa que eu copiei de Bogotá, porque lá tem índices alarmantes também de violência contra a mulher, e essa iniciativa foi uma das iniciativas que deu certo. É uma linha de atendimento, quase como o CVV para o suicídio, para os homens. Uma linha que se chama Linha Calma, de atendimento aos homens, sem que eles precisem se identificar de onde são, de onde vêm, mas que eles vão guardando tudo aquilo e às vezes a primeira forma de demonstrar que eles não estão suportando é matando a própria mulher, né, a própria companheira. Então a gente precisa chegar antes, precisa mostrar para esses homens, e aí a ideia de uma criação de uma linha de telefone como uma primeira política pública para os homens, porque eu também fui questionada, eu comecei a pensar o que nós temos para oferecer para os homens. Eu vou falar sobre isso, mas e onde é que eu vou dizer para esse homem procurar ajuda? Não tem. Antes, né? É isso que eu fico pensando. Depois que já chegou na delegacia de polícia, já teve uma falha aí, já teve um fracasso, né? Enquanto sociedade, enquanto cultura, porque daí já Falhou todo aconteceu. mundo, falhou a família, falhou o Estado, falhou quando uma mulher, quando aconteceu o crime, né? Quando a violência já aconteceu, todos nós temos que nos sentir culpados de alguma forma, que nós falhamos de A alguma gente forma. já perdeu alguma coisa. E daí eu tô olhando aqui para um livro que eu fui ler tardiamente, pulei lá nas minhas leituras obrigatórias juvenis e fui ler mais recentemente, que foi Vidas Secas, do Graciliano Ramos. E uma das coisas que me chamava a atenção é que esse livro ele vai falando do pensamento do protagonista, do homem, só que ele não tem palavra, e daí ele pensa, pensa, pensa e dá um tapa na cabeça das crianças. Ele vai com o corpo, porque ele não tem palavra. Por isso que eu sempre vinculo a educação, assim, a acesso à educação, a leitura, a ampliação de repertório, para que esses homens consigam falar sobre si, senão nem isso sai. Exatamente, é muito mais difícil. Para eles, a gente sabe que é mais difícil, mas a gente precisa conversar com esses homens, porque Isso. não todas as punições, todas as políticas públicas que foram criadas, tudo foi voltado para a mulher até então. Então, eu acho que está mais que na hora de falarmos cada vez mais, e eu acho que a tua experiência, né, como jornalista, com esse olhar de jornalismo, e agora com a psicologia, é extremamente fundamental para contribuir nisso tudo, né, para também nos ajudar a pensar de que forma a gente pode tocar esses homens para que efetivamente eles peçam ajuda também. Agora, quando tu falaste da tua carreira como delegada te levar para a política, para poder tratar de políticas públicas, eu que estou em ambas as carreiras em paralelo, atendendo na clínica e falando aqui num podcast e às vezes nas rádios, quando eu atendi algumas pessoas. Eu fui fazer voluntariado na época da nossa enchente aqui e ouvi muitas mulheres, e naquele momento tive a convicção de que a enchente era só mais uma tragédia na vida delas. Na sequência, eu fiquei muito ansiosa para voltar à rádio para poder tocar em pontos que eram de política pública, que eram de uma sociedade que eu tô ali acolhendo e conseguindo gerar algum alívio pontual para essa pessoa, mas pensando, meu Deus, isso acontece com tantas pessoas, tem que ser feito algo a respeito. E daí ir para o outro lado da comunicação social para colocar luz sobre essas questões. E aí eu entro nessa questão da própria palavra feminicídio. Assim, né, como psicóloga daí, né, dizendo que eu tenho a convicção de que um problema, uma disfunção, ela só se resolve olhando de frente para ela. E me parece que quando se deu um nome próprio para isso, a gente tá chegando nesse ponto. O que te parece, Nadine? Eu tenho certeza. Eu acho necessário, né? Muitos criticam a própria Lei Maria da Penha, né? Dizendo, mas a Lei da Maria da Penha que trouxe isso tudo à tona. Não, a Lei Maria da Penha veio como uma punição a um país que não tinha nenhuma preocupação com as mulheres violentadas. A Maria da Penha foi uma mulher que foi vítima de várias tentativas de homicídio, porque na época não se chamava feminicídio do próprio autor, e levou 19 anos para ver o seu agressor preso e condenado. E por isso o Brasil foi condenado por organismos internacionais. Não foi nenhuma benesse, nenhuma criação de nenhum legislador brasileiro, não. Foi uma punição ao Brasil. Então, quando criticam, por exemplo, a Lei Maria da Penha, eu sou defensora da Lei Maria da Penha. Ela pode não resolver todos os problemas, mas ela trouxe luz a um problema social. E o nome feminicídio, dar nome a uma violência específica, que não é a morte de todas as mulheres, não. Né? Nós temos o
homicídio com vítimas mulheres, pelo tráfico, por outros motivos. Mas quando há uma violência de gênero, uma violência intrafamiliar, ele é caracterizado. Quando há essa caracterização de que é em função do relacionamento, né, que essa mulher acabou sendo morta, o feminicídio ele também traz e dá uma dimensão do que realmente acontece dentro de casa, que antigamente ficava perdido no meio de tantos e tantos homicídios. Então eu sou totalmente favorável, né? Eu acho que o feminicídio, nós tivemos inclusive no estado do Rio Grande do Sul recentemente, infelizmente, 2 mulheres, né? 2 companheiras mulheres, uma matou a outra e foi considerado feminicídio, e assim tem que ser, porque há um relacionamento de posse e propriedade também, havia nesse caso, né, os mesmos, e aí não é o gênero, não é o fato de ser mulher ou homem, são as atitudes que levam ao rompimento desse relacionamento e a forma como acontece o feminicídio, que caracteriza, né, o crime por si só, assim. Então, acho extremamente importante. Nós temos que falar mais sobre isso, sobre esses casos, mas eu alerto aqui algo que para mim é um sentimento empírico, eu não tenho como comprovar, mas eu acho que nós estamos também nos equivocando da forma como nós estamos comunicando a sociedade dos feminicídios. A quem interessa ver uma mulher visivelmente lesionada? A quem interessa ver uma notícia de quantas facadas uma mulher no interior do município levou? A uma outra mente doente. Então, na minha visão, nós tínhamos que contabilizar, obviamente, os feminicídios. Aqui no estado do Rio Grande do Sul existe um programa que é o programa RS Seguro, que todos os meses apresenta indicadores de criminalidade. Lá é o local específico para discutir e aí sim anunciar quantos feminicídios aconteceram no Rio Grande do Sul. Mas, na minha visão, quando a gente começa um final de semana, e estou trazendo aqui o final de semana de Páscoa do ano passado, quando começou a se noticiar os inúmeros feminicídios, um seguido depois do outro, no sábado, antes do domingo da Páscoa, eu disse para o meu time, nós teremos mais feminicídios, infelizmente. Porque na minha visão, isso pode desencadear um efeito de imitação naquelas mentes dos homens que por algum motivo estão pensando em fazer isso. E por esse motivo não se divulga os suicídios. E para minha infelicidade, né, mas os colegas que trabalham ao meu redor me disseram, nossa, como é que tu... Eu disse, olha, isso é uma questão profissional. Eu observava que um feminicídio divulgado num final de semana extremamente violento, trazendo as características de como acontecia, na segunda-feira era o dia em que as mulheres mais registravam ocorrências. E no mínimo 30%, 40% dessas ocorrências da segunda-feira traziam uma frase que me chamava muito. Eu tô aqui registrando porque agora eu tô com medo. O meu marido disse que eu posso ser a próxima, assim como foi aquele caso na cidade tal com a fulana de tal. Elas sabiam o nome, elas sabiam o município e elas tinham sido, no mínimo, ameaçadas dentro das próprias casas depois de uma notícia dada de um feminicídio. Isso é muito interessante, porque, bom, tá aí uma bela linha de pesquisa acadêmica, inclusive para se verificar, porque com o suicídio isso foi uma coisa construída. A questão de não divulgação do suicídio está dentro dos manuais, das redações, dos manuais éticos, porque se tem pesquisas mostrando esse efeito de contágio, digamos assim, né, muito simploriamente. Exatamente. E faz muito sentido, assim, dentro do que eu ouço, até porque é essa experiência, assim, tem coisas que não estão comprovadas e não foram medidas, mas que a verificação da experiência nos aponta para um caminho, o que é relevante, e que fico pensando que há tempos atrás, dentro dos meios de comunicação no Rio Grande do Sul, se fez grandes campanhas, me lembro, por exemplo, do crack, né, toda uma campanha de como era divulgado, bom, talvez seja o momento também de se construir junto com os veículos de comunicação, esse cuidado, mesmo antes de se ter uma legislação ou uma pesquisa que aponte para isso, né? Essas construções sociais que são possíveis de se fazer até que se gere uma construção de uma política pública formal ou uma legislação formal, porque é o que se está vendo. E a gente teve recentemente o caso daquela mulher em que os filhos foram mortos e que ela né, tem até agora a Defensoria Pública entrou contra os veículos pela forma de divulgação, porque acabou sendo ela apontada
como culpada, né, e responsabilizada Coisa triste isso, sobre, né? sobre esse tema. E realmente, eu vou te dizer que olhando algumas dos posts que apareciam, né, ali no meu algoritmo me empurrando, achei uma exposição excessiva, porque Desnecessário. no caso, ela perdeu os filhos, mas toda vez que se aponta para uma mulher, ou mesmo para um homem, eu confesso que tu falaste de apontar os homens, eu confesso que até o apontamento dos homens, ele chega ao seu contexto, aos seus filhos, né? Que são vítimas também nesses casos. Muito. E daí eu fico pensando nessa outra geração que está sendo formada, porque homens violentos não brotam do nada, né? A violência também é algo apreendido, né? Com certeza, e a impressão que dá é que a gente dá 2 passos para frente, né, e um para trás, infelizmente, é o que a gente tem visto, e esse caso, acho que foi de Goiás, se não me engano, me chamou muita atenção, porque o julgamento da mulher, né, por que ela traiu o homem, acabou com a família porque ela traiu o homem. Gente, quantos e quantos maridos traíram as suas companheiras e raríssimos casos, olha, eu não peguei nenhum na minha carreira por traição que uma mulher tenha respondido aquela opção, porque é uma opção, a traição foi uma opção da mulher. Eu sou radicalmente contra a traição, eu acho que deveria, obviamente, ter se separado antes, mas se esse fato aconteceu, o que eu tenho que julgar é a atitude de quem respondeu àquela traição. Separa, né? Fica longe. Mas matar, responder com violência uma traição não é uma atitude que mulheres fazem isso com os homens. Isso eu comecei a questionar também. Quando esse caso veio à tona, eu fui para um programa de televisão e eu ouvi, eu estava sozinha com a mulher e vários homens disseram, mas ela traiu. E eu pensei, gente, eu não tô ouvindo isso, né? Mas eu estava ouvindo Como se isso. justifica, né? Eu E daí, estava assim, é ouvindo entre os isso. nossos pares ali, estamos ali Sim, ouvindo, ó, sim. pessoas queridas e estão dizendo, Queridas mas teve amigos, isso. né? E aí eu disse, não de vocês, mas quantos homens traíram e as mulheres se separaram? Ou as mulheres não responderam Em a violência. morte, com a violência, né? E aí, bom, daí puxa, não, é verdade e tal. Mas é que se tem uma crença, né, de apontar. E olha, não, eu tô falando de homens, mas eu ouvi isso de mulheres, né? De mulheres julgando outra mulher. Aliás, isso é da nossa natureza também. A gente tem muito isso, né? De querer julgar porque ela não fez isso, porque ela não fez aquilo. Então, nós também somos muito críticas entre nós, né? A sororidade, às vezes, passa um pouco longe. Como se todo mundo tivesse o nosso contexto, as nossas redes de apoio e as nossas possibilidades. As realidades são diferentes de cada uma, né? E as reações são diferentes. Mas, na prática, a gente vê qualquer mulher, em qualquer situação, ela não reage com essa forma de violência porque não é da natureza também dela, não é uma questão cultural. Parece que o homem precisa se reafirmar, né, como homem, como líder, como o provedor, respondendo através de violência. Eu acho que é isso que a gente tem que falar nas escolas. A gente precisa falar com essas novas gerações, né? Eu que tenho filho homem, há uma responsabilidade, na minha visão, muito maior em criar um homem, né, que respeite, que compreenda, porque às vezes nos mínimos detalhes a gente pega isso, né, muito, parece que é arraigado, assim, é no DNA deles, né, algumas atitudes que não são condizentes com o nosso universo de homens e mulheres estarem realmente em qualquer lugar. Sim, até a nossa própria legislação evoluindo nesse sentido, né? A questão de crimes contra a honra. Então, é muito recente essa relação mesmo de que a mulher não seja posse, porque há algumas décadas, tudo que uma mulher tinha que fazer precisava da assinatura, ou do pai, ou do marido. Então, eu entendo. Não é muito longe, né? Não vai muito Não, longe. é assustadoramente recente quando a gente É, pensa é. dessa autonomia feminina. Então, eu acho que a gente está vivendo esse rasgo, assim, né? Estamos indo muito rápido num processo que durou muito tempo, de autonomia, de poder escolher, não E precisar é de por isso que a assinatura. gente tem que falar com os homens, porque talvez eles Isso. não estão compreendendo ou aceitando ou não estão encontrando seu espaço nesse universo que está mudando e mudando de forma rápida, e respondendo, né, de E uma porque forma realmente esses são assuntos, porque eu e tu, em carreiras paralelas, quantas vezes fomos a falar em eventos do Dia da Mulher para mulheres?
Então, Só estamos para há mulheres. muitos anos, e isso era uma angústia que eu tinha, assim, né? E tenho muitos anos falando de mulheres para mulheres, esclarecendo o que elas podem, a autonomia que têm. E ao largo disso estão os homens que precisam ser comunicados, informados. E aqui não vai uma tolerância à violência, mas vai uma tolerância ao humano, né? De, Exatamente. de, de poder criar esse diálogo. Não, E e eu fico também pensando, compreender que não é uma guerra de mulheres contra homens e nem isso, de homens contra mulheres, porque isso. eu cito assim um exemplo para quem está nos ouvindo. Às vezes, eu sou uma mulher feminista, né? Mas eu Hum. sou uma mulher feminista que adora que o marido abra a porta do carro para mim. E eu não vejo problema nenhum em relação a isso. Eu caminho na rua com meu marido, ele me coloca pra dentro da calçada, ele não caminha tu pra dentro. Isso já é, assim, nem fala mais, mas quando eu comecei a namorar com ele, eu me lembro que ele fazia isso e eu dizia, mas o que ele tá querendo me proteger? Eu não sou Aham. menos mulher por causa disso. As mulheres também têm que compreender isso, porque às vezes parece que os simples gestos, talvez os homens também não estão conseguindo se colocar, às vezes não sabem nem o que dizer. Tenho amigos que me dizem, me diz o que eu tenho que falar, porque eu tenho medo de dizer alguma bobagem. Que bom que eles nos consultam, né? Isso, Que bom que eles estão pensando nisso. Mas as mulheres também têm que compreender que há um cuidado e que tá tudo bem, a gente não deixa, a gente não é menos mulher quando o homem abre a porta do carro pra gente. Né? Então, eu acho que também a gente tem que voltar a falar sobre isso, sobre esses nossos papéis e que tá tudo bem, né? Se o homem tá protegendo, se a gente tá feliz, e eu digo, eu dou muitas palestras e falo para muitas mulheres querendo a independência financeira e vejo algumas mulheres querendo ser dona de casa, cuidando dos seus filhos. Gente, eu tenho o maior respeito com essas mulheres. Para mim, a coisa mais difícil, né, é justamente cuidar da casa, cuidar dos filhos. Eu acho que é um grande desafio. E ela não deixa de ser menos mulher porque ela fez, mas essa exato. opção tem que ser dela. Não pode ser uma imposição do marido em relação a ela, né? Então a gente também, quando a gente fala e fala, né, em ocupar espaços, parece que a mulher tem que sair de casa, tem que ser independente. Não, se for uma opção dela, ela se sentir bem e o marido respeitar esse posicionamento dela, estar dentro de casa, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Ela não é menos feminista, menos mulher. Isso também tem que ser dito, né, na minha visão. Hoje em dia eu tô muito quando a gente fala em ser plural, se tem um termo que eu uso sempre no plural é o feminismo, né? Porque é feminismos. Eu me lembro que eu até fui fazer uma disciplina eletiva na época da primeira graduação que eu fiz, que era sobre feminismo. E se chega a isso, feminismos, tu tem vários níveis e compreensões. Então, quando a gente vai falar de relacionamento, a melhor coisa é uma combinação. Bom, eu não quero que abra a porta pra mim. Isso me ofende e me diminui. Então, vai comunicar. Olha, eu não quero, tu Exatamente. faça combinações. Num relacionamento respeitoso, as combinações vão funcionar. E se não estão funcionando, se faz recombinações. E esse é o caminho. E às vezes, tu tocaste num ponto, acho que é bem importante isso, de que a gente, como mulher, pode ser muito culturalmente violenta também com as mulheres, de impor que ela saia de casa. Bom, agora todo mundo tem que ficar em casa com os filhos. Agora todo mundo tem que sair para trabalhar. E não funciona assim, isso pode ser muito violento para as Isso pessoas pode também, né? servir para uma e não servir para outra. Então a gente Exato, tem que exato. respeitar, né? E aqui só quando falo em feminismo, né? Que eu me digo feminista, também tem um outro problema, a questão política, que a gente não vai entrar nisso, mas se confundiu por muito tempo, né? As questões ideológicas com a questão de ser feminista. Então há uma dificuldade também na sociedade às vezes de conversar sobre isso, né? Não é o foco da nossa conversa aqui, mas Uhum, também a gente tem que falar sobre isso. Eu estou num meio político que muitas vezes é muito difícil, né? Parece que as pautas são ideológicas e a gente não pode ser de direita e uhum. defender o feminismo, né? Então há uma confusão na sociedade tão Tem. grande e uma dificuldade hoje tão grande de falar nos assuntos que realmente a vida é complexa e talvez por isso a gente está vivendo, infelizmente, tantas e tantas, né, crimes de intolerância como a gente está vendo nos últimos dias. Exato, também acho que é por aí, né? A gente indo para esses extremos. Agora parece que se tu tens uma religião, ou acredita em Deus, tu não pode ser de esquerda. Tá necessariamente te vinculando, Exatamente. inclusive não só a um espectro da política, mas a um partido específico. Então, ou tu não pode ser feminista, então tu tá indo pro outro lado. E estamos muito longe disso, né? E daí a gente precisamos nos instruir, mas sobretudo nos humanizar. A gente fala tanto em humanização hoje em dia.
de poder respeitar, tolerar, conversar, né, de um lado e de outro. E aí a gente já tô fechando aqui o nosso podcast, poderíamos falar horas sobre isso, né, Nadine? Mas pensando assim, por que dentro de um podcast que trata de carreira, a gente trazer a questão da violência? E aí me lembro de uma campanha da Magalu, que foi com a Maria Helena Trajano, que ela fez uma promoção de colheres. Porque se tem esse ditado, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher. E ela viveu dentro da rede dela, uma mulher que né, e deve ter muitas, porque a rede é gigante, passou por uma situação e ela fez essa campanha, uma promoção de colheres, para que sim, em briga de marido e mulher, se meta a colher. E daí vendeu muitas colheres. Ela que é genial na área comercial. Foi genial Mas essa campanha. o quanto nós aqui podemos. A gente fala de feminicídio, mas feminicídio é o extremo, acabou a história. Né? O quanto nós aqui temos colegas, temos colaboradoras, temos familiares, ou estamos passando por essa situação. Então, os caminhos, a gente tem o número 180, que é um caminho nacional, né, de denúncia, mas também o que dizer, né, o que, dentro da tua experiência, o que dizer para essas mulheres que estão aí com alguém ao lado, alertas, né, pontos de cuidado, que possam evitar chegar no extremo, né, Dini? Eu acho que sempre a principal orientação é a denúncia. E essa denúncia, obviamente que eu falo numa denúncia formal, mas não somente isso. Eu acho que a primeira preocupação da mulher é primeiro observar se ela se sente bem dentro desse relacionamento. Se aquilo faz bem para ela, né? Se é algo que não é doentio e que é naturalmente aceitável também com os demais familiares e amigos, porque a primeira rede de apoio, a primeira denúncia tem que ser feita com quem está ao nosso lado, para que as pessoas saibam o que a gente está vivendo. A partir daí, os números indicam que mais de 80% das mulheres que são vítimas de feminicídio, no Rio Grande do Sul especificamente, não tinham uma ocorrência policial ou uma medida protetiva em vigor. Então, por mais que se critique ou que se desconfie sobre a denúncia formal, ela realmente salva vidas. Ela é um primeiro marco que demonstra para o Estado que uma mulher está precisando de socorro. Então, no primeiro sinal de qualquer tipo de violência, primeiro, converse com seus familiares, converse com a sua rede de apoio, procure qualquer delegacia de polícia para fazer essa denúncia. Hoje nós temos a denúncia online, nós temos a possibilidade de pedir de uma medida protetiva, né? Online também pelo próprio site da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, é importante porque efetivamente salva vidas. Mais do que isso, a gente precisa fazer com que os municípios se engajem nessa causa. Os municípios precisam ter uma rede estruturada para acolher essa mulher, e eu tenho insistido muito, para ouvir estes homens, obrigar estes homens a efetivamente serem ouvidos e procurarem ajuda. Nós temos grupos reflexivos de homens que acontecem já no estado do Rio Grande do Sul, mas que é muito pouco utilizado, né? Eu acho que o judiciário agora vem numa crescente, obrigando mais esses agressores a participarem. Eu tenho um projeto de lei, inclusive, que fala sobre saúde mental e sobre essa obrigatoriedade dos homens serem definitivamente tratados e acolhidos, né? Como eu falei, essa linha de telefone que a gente também espero que a gente possa aprovar, para que tenha uma linha de atendimento e um projeto. Aproveito aqui para falar, espero que seja rapidamente aprovado no Rio Grande do Sul e sirva de exemplo para todo o país, que é a possibilidade das mulheres buscarem ter conhecimento nas delegacias de polícia de quem são os seus companheiros, os seus namorados, buscando os antecedentes policiais. Hoje, nós como policiais não podemos relatar a qualquer mulher que chegue numa delegacia quais são os antecedentes, mesmo que ela faça uma ocorrência policial de violência, a gente não pode relatar formalmente quais são os antecedentes dele. E há uma tendência, né, de que os homens, eles trocam as companheiras, mas eles repetem a agressão. Então, saber os antecedentes policiais pode ser uma forma de prevenção, para que aquela mulher saiba efetivamente com quem ela está se relacionando, mesmo que ela faça a opção de continuar este relacionamento, tá tudo bem, mas que ela vai ter que ter atitudes diferenciadas. E traz, na minha visão, uma honestidade nesse relacionamento. Porque os homens, sabendo que as mulheres terão acesso aos seus antecedentes, eles também podem começar
um relacionamento diferente, sendo honestos, dizendo, olha, já tive um problema com outras namoradas e não quero ter contigo. É um primeiro sinal de que ele vai começar a pedir ajuda e a gente vai conseguir chegar neles também. É bom te ouvir, assim, porque é alguém que esteve à frente diretamente desses dramas, porque é um sofrimento muito grande, mas com esse olhar de acolhimento mesmo, de reflexão e de mudança de cultura, e não apenas de punição. A gente sempre fecha o programa com uma dica de livro, que a gente chama aqui de mentoria bibliográfica, enquanto tu vai aí elencando o que tu gostaria que outras mulheres lessem. Eu trago aqui dois temas, duas lembranças, que nem deu tempo da gente conversar aqui, mas que me conectam a Nadine quando eu falo nesse assunto, que foi um talk show que a gente fez décadas atrás. Sobre violência contra a mulher, era com prefeitas e vereadoras do interior do estado. E ali eu ouvi histórias que marcaram para sempre, que eu nunca consegui esquecer, porque se a gente já acha difícil lidar com isso nos centros urbanos, nas capitais, quanto mais quem está afastado dessas estruturas. E ali a gente ouviu os relatos das mulheres que tinham que sair de madrugada das casas, dormir uma noite no meio das plantações para conseguir seguir caminho até chegar num lugar em que houvesse a possibilidade de pedir ajuda para alguém. Não era nem a uma estrutura. Então, é muito grande o que se tem ainda por fazer, e não é só com estrutura e punição, é realmente com uma mudança de cultura desses homens em relação às mulheres. E que tudo é processo, porque assim, fico otimista quando eu vejo as estruturas que se tem hoje, porque quando eu comecei, eu era estagiária de jornalismo, quando eu recebi uma denúncia, a mulher chegando de roupão na emissora que eu trabalhava, junto com a pessoa da casa em que ela trabalhava, porque tinham ido à delegacia e não registraram a ocorrência de estupro porque a impressora não estava funcionando. E esse tipo de desrespeito eu não vejo mais. Então, acho que avançamos no entendimento da gravidade das coisas e estamos evoluindo, né? Então, vamos por Exatamente. todos os lados. Nadine, algo que tu leste e gostaria que outras mulheres lessem? Bom, primeiro dizer dessa boa lembrança, né? Passou um filme na cabeça aqui há muito tempo. Infelizmente, a gente está aqui novamente falando sobre esse assunto, mas que bom que hoje a gente olha para trás e vê que muitas coisas evoluíram. E eu acredito muito. Eu sou uma mulher extremamente otimista, né? Eu sou uma mulher que acha que o universo vai melhorar, que o mundo vai melhorar, que o mundo tem mais empatia, tem mais equidade, né? Mais do que igualdade, eu acho que equidade de oportunidades de homens e mulheres, e eu acho que a gente sim está no caminho, vai evoluir e tem que passar, infelizmente, por essas provações, passar para poder, né, evoluir ainda mais. Então eu sou muito otimista. Eu tenho que ser otimista, porque senão tu nem levantava da cama. Não, senão a gente... Exatamente, eu preciso disso, né? Depois, como delegada, agora batalhando também nesse universo político, que, aliás, para nós mulheres, é muito difícil. Sabrina, eu voltei 20 anos no tempo. Quando na delegacia eu atendia 22 anos atrás e alguém me disse, moça, muito obrigada, eu quero falar com o delegado. Às vezes, na política, quando eu chego, eles acham que a gente é assessora do deputado, né? Bom, e o deputado chega quando não sou eu a deputada. Então, isso acontece, né? Eu digo que eu voltei 20 anos no tempo e a gente vai mudar também a política. A gente tem mudado esses espaços e que bom, porque eu acho que é nessa diferença de homens e mulheres que as instituições crescem, que a sociedade cresce e a gente definitivamente evolua. Não tem, agora eu tô pensando aqui um livro, mas eu acho que a gente começou a falar sobre o quanto é bom se encontrar de manhã nesse universo corrido. Então, não vou falar sobre livros, e poderia aqui trazer alguns livros que falam sobre violência, mas eu vou lembrar O Milagre da Manhã, que eu li e que para mim faz muito sentido, porque me ajudou muito, né? É o despertar, é a forma como a gente acorda, como a gente se coloca à disposição para iniciar um dia, né? Que hoje em dia é tão cheio, tão corrido, e para mim fez muita diferença, né? O começar o dia antes das 8 da manhã parece que é realmente, para mim, pelo menos, fez muito sentido, muita diferença. Muito obrigada, Nadine. Deixa eu trazer, porque a gente começou falando, mas começou falando isso fora do ar, que tem sido mais fácil eu encontrar as minhas amigas no início da manhã, tomar café às 7, 8 horas da manhã, a gente fazer um bate-papo, faz de conta que é o nosso happy hour. É um happy hour, só que é um happy hour bem cedinho, ao invés de pensar happy hour como fim de tarde. É o que dá, é o que nos cabe e a gente faz caber no dia. É por isso que eu lembrei do livro, achei ótimo. Não. E a gente vai se encontrar de manhã cedo, bem bom. Boa conexão, bom link aí para nossa mentoria. Nadine, muito obrigada mais uma vez.
Obrigada pela oportunidade, sigam contando comigo. Boa sorte e sucesso, que a gente se una ainda mais, todas as mulheres. Obrigada. E para vocês que nos escutam, obrigada pela atenção até aqui, né? Que é algo valioso hoje em dia, tempo, atenção e reflexão e gasto de pensamento em direção a alguma coisa, mas que entendemos aqui, tanto eu quanto a Nadine, que é uma responsabilidade de todos nós, a gente olhar para o nosso entorno, se não para dentro da nossa própria casa e rever posições, comportamentos para que possam ser melhor, né? E não pensando em algo trágico, que é o que a gente quer evitar aqui. Então, obrigada. Se curtiu o conteúdo, fez sentido para você, compartilha. Até o próximo.